Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados. E quando falamos de seres vivos invertebrados, estamos falando sobre seres que têm uma coluna vertebral e um crânio que protege o cérebro. Os vertebrados são classificados em 5 classes. São os mamíferos, como o morcego, um mamífero voador, a baleia, um mamífero aquático, e o ser humano, um mamífero terrestre. A segunda classe dos seres vertebrados são os peixes, como a tilápia, o peixe-palhaço e o tubarão. A terceira classe de vertebrados são as aves. Temos aqueles que voam, como a beija-flor, temos aqueles que nadam e andam sobre a terra, como os pinguins, e temos aqueles que são somente animais terrestres, como a avestruz. A quarta classe dos animais vertebrados são os répteis, animais que rastejam, como o dragão de Komodo, a cobra e o jabuti. A nossa quinta e última classe de vertebrados são os anfíbios, como a salamandra e o sapo cururu. Agora vamos assistir junto uma animação sobre animais vertebrados. Crianças, hoje teremos uma aula muito bacana sobre os animais vertebrados. Por isso, trouxe vocês ao zoológico. Os peixes foram os primeiros animais vertebrados na evolução a desenvolver o esqueleto para facilitar os seus movimentos. Existem muitos tipos de peixes, como o tubarão e as arraias, que são cartilaginosos. Tem guias elétricas, peixes-palhaços, há variedade tanto nos rios quanto nos mares. Os anfíbios são os sapos, as pererecas, as salamandras, a cobra cega, o tritão. Existe uma infinidade de espécies de sapos em todo o planeta. A principal característica dos anfíbios é a metamorfose. Eles nascem na água e são chamados de girinos. Eles vão adquirindo perninhas e bracinhos até perderem a cauda. Assim, eles se transformam num simpático sapinho. Entre os répteis, destacamos o camaleão, que tem o poder de camuflagem, o mimetismo. Os jacarés e crocodilos são répteis mais famosos e correm o risco de extinção. Existe uma variedade imensa de serpentes. Entre as maiores, destacamos a anaconda brasileira. Os quelônios são um grupo de répteis muito peculiares, como os jabutis, que são terrestres, e as tartarugas marinhas. Existe no Brasil o projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas. As aves são inúmeras. Tem aves aquáticas, aves de rapina, aves noturnas, como as corujas, por exemplo, algumas que não podem voar, como o avestruz ou o pinguim que vive no Polo Sul. Dentre os mamíferos, destacamos os roedores, como a capivara, que é o maior roedor, os ouriços, os coelhos e os ratos. Os marsupiais são incríveis. Dentre eles, destacamos o canguru, o gambá, o coala e o demônio da Tasmânia. A maioria dos marsupiais está no continente da Oceania. Os desdentados ou edentados são muito comuns no Brasil, como as preguiças, os tatus e os tamanduás. Os ungulados são animais de grande porte, como camelos, dromedários, antílopes e rinocerontes. As girafinhas também. O cavalo é um dos melhores companheiros do homem. Ele acompanha a trajetória dos humanos desde a Idade da Pedra. Os cavalos são animais formidáveis. Existe até um tratamento para crianças especiais, no qual o cavalo é usado, chamado equinoterapia. Os felinos são os mais majestosos animais do planeta. Ajudaram o homem de modo indireto. O gato, por exemplo, ajudou no extermínio de ratos, diminuindo a epidemia da peste negra na Europa feudal. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Pertencem à classe dos canídeos, os cães, lobos, raposas. Temos ainda os primatas, a classe dos macacos, que variam de espécies menores a imensas, como os gorilas. Mas nós, seres humanos, também somos mamíferos e pertencemos à classe dos primatas. Os elefantes são os proboscídeos. Os quirópteros são os únicos mamíferos que podem voar, como os morcegos, por exemplo. Existem mamíferos que vivem nos mares e nos rios.
Entre os cetáceos, destacamos as baleias e os simpáticos golfinhos. O peixe-boi pertence aos sirêneos. O animal mais interessante é o ornitorrinco, que é um mamífero aquático que possui bicos de pato e botam ovos. Por isso devemos amar os animais. Ai, solta meu cabelo! Vamos praticar um pouco. Faça suas atividades e bons estudos.